Você tá querendo meu corpo? Abre as pernas. Mano, a quarta temporada de Classroom of the Elite chegou com muita força. Simplesmente o anime do cara que consegue ser mais inteligente que o L e o Shikamaru junto. Mas tem um porém. Agora o Ayano-koji vai ter que tomar muito cuidado porque tem um espião da Sala Branca que vai fazer de tudo pra expulsar ele da escola. Então fica até o fim desse vídeo porque eu te garanto que o final vai te surpreender. Tudo começa com o vagabundo do pai do protagonista falando que esses são os dados dos 156 alunos do segundo ano. Isso porque ele tinha contratado um espião pra acabar com a reputação do moleque e trazer ele de volta pra Sala Branca. E já que o infiltrado não gostava nada do prota, o vagabundo disse que seria muito interessante essa batalha entre o caçador e a caça. Dentro da sala de aula a galera tinha achado estranho que o Ayano-koji sumiu as férias inteiras, mas segundo ele é que ele tinha uns BO aí pra resolver. A Horikita tinha cortado o cabelo e deixado todo mundo chocado. Aí a Kushida decidiu deixar o dela crescer pra começar o ano diferente também. A conversa até tava boa, mas agora que a professora gatinha chegou tá na hora de prestar atenção. E engraçado, né? Essas professoras dos anime é tão diferente. Quando eu estudava as minhas não era assim não. Indo direto ao ponto, tinha um novo aplicativo chamado de HG. Ele não só ia servir para vários benefícios escolares, como também mostrava todas as informações pessoais ali. Ou seja, dava para espionar a nota de qualquer um que fosse do mesmo ano que você. Óbvio que ninguém queria passar vergonha pros outros, né? Mas como a vida não é um morango, a professora gatinha tava suspeitando de algo. Meio que uma hipótese de existir uma penalidade, aí a turminha tava se cagando de medo de ser expulso. O Ayano-koji tinha certeza que esse aplicativo veio para romper o fluxo de união que eles sempre tiveram. E realmente, porque a senhorita Sai acabou de confirmar um novo teste nunca visto antes. Basicamente, geral teria que fazer dupla com os alunos novos. Afinal, é importante trabalhar a comunicação dos jovens, né? Isso é o que o sistema quer que eles pensem. Porque, na verdade, mesmo aquela pessoa de capuz estava escondida entre esses novatos. Aí, pra lascar mais ainda tudo, se a soma deles não passar de 500 pontos, a dupla iria ser eliminada. Agora, pra quem não escolher nenhum parceiro, teria que correr o risco de ir com um duo aleatório e 5% de penalidade na nota. Resumindo, os caras iam ser obrigados a fechar a dupla. E o Ayano-koji estava correndo um risco muito grande do impostor da Sala Branca tirar 0 de propósito. Chegando mais tarde, a Horikita chamou o nosso garoto Sigma pra bolar um plano pra conseguir algumas duplas. A ideia era avaliar eles, mas a Ichinose já tinha até usado o poder da popularidade chamando a atenção de todos os calouros pra ela. Só que como não tinha nenhum aluno da sala D aqui, só podia dizer que tinha algum líder controlando todos eles. No meio do caminho da negociação, eles trombaram com o lourinho da sala A e a mina perguntou o que eles pretendiam fazer pra galera que tira nota boa cooperar com eles. E tudo que o cara falou que ele apenas vai receber as ordens da princesa dele. Depois disso eles trombaram o Baji 2.0 que tomou um cacete pra Ayano-koji, lembra? Mas aí o cara só veio fazer as ameaças e avisar que os novatos desse ano não eram bobos e já sabiam exatamente como a escola funcionava. Isso porque não tinha ninguém naquela sala e parecia muito que tinha alguém manipulando essa situação. No dia seguinte já tinha 22 duplas formadas e bastava um erro e o nosso garoto Aura mais ego podia ser expulso na certa. E pense em um novato cheio de marra que apareceu, hein? Até a Horikita estranhou o cara estar tão confiante pra quem acabou de chegar por aqui. Aí como o Marginal já veio folgando pra cima da mina, o Sudo mandou ele se colocar no lugar dele. Só que aí como a Tsubasa falou que a nota dele era E, o Valentão disse que então a cara dele era mais burro do que parecia. E que ele não queria muita enrolação, então ele vai fazer o favor de ajudar esses burros fazendo dupla com eles. Porém, antes tinha que abaixar a cabeça e pedir por favor. O esquentadinho já tava perdendo a linha, mas a Horikita disse que ninguém aqui é superior porque geral é da turma D. E o doidão tava humilhando eles e falando que era só tirar uma nota ruim de propósito e nem ia dar em nada essa punição. E segundo a Lourinha, o fato de não receber pontos privados por 3 meses não iria afetar em nada eles. Quando o Sudo quis cutucar a onça com vara curta, o vagabundo nem ligou se tinha câmera e empurrou ele no chão falando que ele só tinha altura pelo visto. Uma confusão tava comendo solto, o Baji 2.0 sentiu o cheiro de longe e disse que já até conhecia esse merdinha. E o Rosen começou a zombar desse corpinho frágil e dizer que tava doidinho pra bater nesse imbecil. Mas o Ryoen só ignorou falando que ele nem ia dar atenção pra um gorila sem mérito. Só que aí o maluco perdeu a linha e ele tava grudando no pescoço da mina perguntando se a louça já tava lavada. A Tsubasa falou que era melhor ele parar porque assim não ia chegar em lugar nenhum. E bem na hora que ela ameaçou revelar alguma coisa, o cara se assustou e o Ayano-koji suspeitou disso que ele tinha acabado de ouvir, hein? O Rosen tava achando essa mina bem folgadinha pelo visto e achando melhor ela atender as expectativas dele. Mas aí quando aparece um adulto falando que não pode ter brigas por aqui, aí o Marginal saiu vazando e dizendo que só aceita fazer dupla se eles ficarem de joelhos. E nessa que a Lourinha começa a ir embora, o Ayano-koji diz que tem certeza que esse olhar é de alguém que tá querendo alguma coisa.
No episódio 2 aparece um tal de Yagami falando que não via a Kushida desde o Fundamental 2. E apesar de não ter muito contato com ele, ela só lembrava dele ser um guri aí que era muito inteligente. O prota até perguntou se a Horikita sabia alguma coisa desse cara, mas a resposta foi não. E o garotão já até foi pegando nas mãos delas e dizendo que queria fazer dupla com alguém confiável. E mesmo ela insistindo pra ele encontrar alguém mais inteligente, o Yagami fala que ela podia relaxar porque ele esperar ela sem problema. Suspeito. Um pouco mais tarde a turminha do forró foi bater um papo com a molecada nova pra ver se eles queriam formar alguma dupla, né? Só que como os caras estavam querendo algo em troca, o esquentadinho já surtou falando que não ia pagar 50 mil pra eles. E o novato avisou que é óbvio que não seria 50 mil, né? Isso porque seria 500 mil na verdade. Pois é, os caras receberam tanta proposta que nem estavam mais afim de se vender por pouco nem ferrando. A Suzune pediu pra eles pelo menos falar onde encontrar outros novatos, já que eles não querem colaborar, né? Mas ao dizerem que o marginal do Rosei não iria gostar que eles falassem algo sem autorização, a Ayano Koji tava só observando tudo. O plano agora era não usar dinheiro envolvido, já que conseguir 5 pessoas iria deixar os caras negativos no saldo. E a mina tava começando a acreditar que a melhor coisa era aceitar negociar com a turma D mesmo sabendo da personalidade do Rosei. Só que como Deus existe, apareceu um anjo falando que se alguém quer uma dupla boa, então podia relaxar porque ela chegou. E essa aqui é a Mazawa, uma aluna da turma A que tinha notas incríveis. A Horikita até ficou feliz com a proposta, mas explicou que não era pra ela, né? Se não podia ficar ainda mais estranho, ela veio com uns papos meio torto falando que amava um cara forte. Aí era só ele sair na porrada com outro cara e o mais forte fazia dupla com ela. Porém, ela vendo que não ia rolar essa proposta, ela disse que amava homens que davam uma comida pra ela. O problema é que o idiota aqui não sabia nem fritar um ovo. Só que a Horikita fala que se ela não estiver enganada, o prota manjava muito disso. E o Ayano Koji fala que estaria mentindo se não falasse que foi ele que ensinou o Sanji e o tio do Lamen a cozinhar. Aí pronto, ela disse que queria uma comida bem gostosa amanhã e tava tudo certo. Mas a avaliação vai ser bem pesada, hein? Aí depois que ela vai embora e o Sudo implora pro garoto Sigma resolver isso, ele fala que ele é péssimo na cozinha. Algumas horas se passaram e já tinha 56 duplas formadas. O prota acabou encontrando aquela lourinha de antes e ela pediu desculpa mais uma vez pelo que tinha rolado. Só que ele tava achando estranho esse comportamento tão educado que esse olhar dela era muito suspeito. Já que nem ela tinha dupla, a proposta era que as turmas se aliassem pra poder resolver isso. Mas mesmo a Tsubasa estando a favor, tinha muitos alunos que estavam obedecendo às ordens daquele marginal. Porém, como ela queria ajudar a resolver isso, o atacante já foi pra cima e pediu o zap dela. E o camisa 10 da seleção não para por aí não, tá? Porque logo em seguida ele foi dar um rolezinho com uma e depois ele tava lá com a mina que ele vai dar uma comida pra ela amanhã. A parte ruim é que ela tava comprando várias coisas caras e o coitado ia ter que pagar tudo e carregar tudo sozinho. Aí depois de chegar na casa dele, a mina se assustou com essa organização toda e o pedido dela era um tom em Hong Kong no capricho, mas não podia consultar no celular. O resultado disso foi a Horikita passando as instruções pra ele e depois de experimentar, a Mazawa fala que a comida dele era bem gostosa mesmo pelo visto. Depois dela lavar a louça e ir embora. O mano tava pensando em desconsiderar a ideia dela ser o infiltrado que podia fazer ele ser expulso. E enquanto isso, uma reunião da turma A tava rolando e a princesa mandou fazer a mesma proposta da turma C pros novatos, porém não era pra fazer dupla com eles nem que eles aceitem. E que a ideia do Ryuen de comprar os alunos até era boa, mas não era uma boa ideia bater de frente com ela. Afinal seria fácil manipular geral pelo fato deles serem da turma A, mas já que o Baji 2.0 pode estar metendo louco que tem dinheiro pra oferecer, aí eles estão sendo forçados a entrar nesse joguinho também. E realmente ela tava quase certa, tá? Isso porque ele tava forçando a galera a querer mais dinheiro e assim ele vai descobrir quem se vende fácil ou não. Mano, na boa, o cara saiu de Tokyo Revengers e virou o Albert Einstein, só pode. Na biblioteca os três se juntaram pra tentar negociar logo esse lance da turma D colaborar. Só que mesmo fazendo uma boa proposta, a Tsubasa fala que o marginal não ia aceitar essa oferta de jeito nenhum. Mas segundo o Ayano Koji pode relaxar porque ele já tinha entendido como o Rosei pensava. Basicamente aquele maluco não queria só ganhar financeiramente nisso, porque senão era só ele extorquir quem tivesse nota baixa, né? Aí quando a lourinha confirma que ninguém da turma pagou algo pra ele, o garoto Sigma achou estranho o cara só querer controlar a turma mesmo. Depois a mina tentou ligar pro Rosei, mas ele desligou com muita ignorância dizendo que não ia ter acordo nenhum. E mesmo a Tsubasa pedindo perdão por isso, a Horikita fala que pelo menos a proposta já tinha sido colocada na mesa. No dia seguinte, o Ayano Koji estava cozinhando e a namorada surtada dele ligou reclamando que o cara demorou 0,00000000001 segundo pra atender. E que ela queria dizer que ela já tinha visto que o prota pediu, que um novo aluno tentou comprar alguma coisa, mas veio outro e impediu ele. E não, eu não posso te falar o que é, mas você vai descobrir daqui a pouco. Mas a única informação que vocês podem saber é que o vendedor disse que uma garota tentou impedir o cara de comprar. Papo vai, papo vem, o nosso atacante que chuta pra trás convidou ela pro quarto dele. Mas aí como a carne só cai no prato do vegano, ele disse que era só pra estudar mesmo. Então ele é? É.
O aluno mais fraco do Zuiteng tava cheio de extravagância, dizendo que sabia que ia passar independente do que fosse o parceiro dele. E a coitada até tentou arrumar uma dupla pra ele, mas o orgulho do maluco não aceitou nadinha disso. Agora Tsubasa tava pensando em se candidatar à presidência mesmo sabendo que a sala poderia se dividir. Afinal, ela não queria arruinar o legado da turma e muito menos dificultar a paz entre eles, né? Aí as duas decidiram tentar convencer aquele cabeça dura em até 2 dias pra tentar negociar. Assim que a Horikita vazou pra estudar, a Lourinha já mandou o papo falando que era estranho ela ser a presidente enquanto o prota que parecia ser o mesquinho malvado. E pela ansiedade dela com essas palavras, o garotão já tinha certeza que ela não podia ser um infiltrado. E de brinde ele contou pra ela que existiam uns pontos de proteção que podia anular qualquer expulsão e isso aqui era só um agradecimento pela ajuda dela. Chegando mais tarde, a gatinha da Karizawa tava querendo outra coisa antes dos estudos. Só que o mano tava de TPM e disse que não ia rolar nada porque as atividades dela estavam atrasadas. Ela perguntou por que ele tava classificado como seja que ele era tão inteligente assim, né? Aí depois de dizer que era só pra não chamar atenção que qualquer desafio é fácil pra ele, a namoradinha ficou toda impressionada. Após alguns minutos estudando, ela surtou quando se deparou com um fio de cabelo vermelho. Aí a casa caiu pro prota, porque a Masawa já chegou perguntando cadê o Ayanokojizinho-san e se essa era a namorada dele. Claramente que a Karuizawa surtou falando que não era da conta dela. E as coisas só estavam piorando quando ela baixou falando que perdeu o lacinho de cabelo dela aqui, que não era pra ele olhar pro rabetão dela. O coitado até foi procurar pra acelerar logo isso, mas a guria tava contando que o Ayanokoji era um novo chefe particular dela. E depois de bastante enrolação, ela achou o lacinho e o Sigma Boy explica o que tinha acontecido e a Ruivinha vai embora elogiando a namorada bonita que ele tinha. E mano, a mina claramente tava pistola com ele, mas o cara não tá nem ligando, olha isso. 210 alunos já tinham formado dupla e existia uma chance imensa do aluno da sala branca tá nesses 30% que sobrou. A Sakayanagi brotou do nada na pista falando que ficou sabendo que a sala branca enviou o assassino pra tentar expulsar o Akiyokata. Até chegou a rolar uma proposta de ajuda, mas o mano recusou dizendo que tinha que escolher o próprio caminho sozinho. Aí a princesa decidiu vazar e disse que vai ficar assistindo de longe comendo uma pipoquinha então. Depois até apareceu 2 novatos que não tinham tentado negociar com ninguém até agora, mas o Ayanokoji falou que ia tentar se acertar com uma dupla aí e depois ele qualquer coisa dava um contato pra eles. E enquanto isso, meu amigo Barraque tava pegando fogo lá fora. Isso porque a Sato que pediu ajuda pra Lourinha lá atrás pra namorar o prota acabou de descobrir que ela tinha sido talaricada. O mínimo que ela podia fazer era pedir desculpa mesmo. E a pobrezinha tinha ficado tão chateada que levou um fora que pra compensar essa vagabundagem ela deu logo um tapão na cara da amiga dela. E olha como a amizade de mulher é lindo, cara. Elas estavam brincando dando tapa uma na outra e já estavam se abraçando, chorando, pedindo desculpa. Agora vai um marmanjo roubar a mina do caba pra você ver se ele não vira um presunto no dia seguinte. Quando finalmente chegou o momento da reunião com o Rosen, o esquentadinho decidiu abrir o seu coração pra falar um pouco mais sobre a Horikita. E o prota até perguntou o que ele faria se ela não retribuísse o sentimento igual, mas ele falou que era só ele jogar no Vasco ou dar um soco em alguém, mas ele não queria decepcionar ela. É, quando um homem ama mesmo uma mulher, ele se torna outra pessoa, hein? Um tempo passou e a galera não aguentava mais beber refrigerante esperando aquele vagabundo. Mas aí bem na hora que a porta se abriu, o Rosen apareceu mandando eles saírem de frente porque ele chegou. Agora finalmente a gente chegou no episódio 4, rapaziada. E continua aí, hein, porque o que vai acontecer agora é uma das metades mais brabas dos animes. A conversa toda tava rolando e enquanto eles faziam uma oferta de paz, o vagabundo tava dando aquela limpada na orelha. O problema é que ele não queria colaborar de jeito nenhum. E se caso não pagassem ele, o cara simplesmente ia embora. Mesmo a Lourinha pedindo pra ele ter mais paciência e acertar as coisas, o maluco não via vantagem nenhuma em aceitar essa oferta. E o Ayanokoji tava lá, só observando tudo. A Tsubasa até contou pra ele sobre o lance dos pontos de proteção que podia anular a expulsão ou até mesmo expulsar alguém. Só que aí como o cérebro do imbecil é vazio, a única coisa que ele falou é que ou eles davam 1 milhão de crédito pra ele de garantia ou então o assunto acabava aqui. Por dentro o Ayanokoji dizia que esse cara tava sendo muito sujo usando esses esqueminhas embaraçosos. Mas como a Horikita não tava de acordo, e esse desgraçado jogou a bebida na cara dela e sorte que ela mandou o Sudo parar porque ele quase mandou um porradão na cara desse desgraçado. Aí como a mina gosta de formar uma aura, ela apenas deu as costas e falou que a conversa tinha acabado por aqui. Porém de novo esse filhote de Barba Negra apareceu e disse que pra ele aceitar fazer dupla eles teriam que pagar 2 milhões pra ele. E claro que ela não aceitou, né? Só que dessa vez ele decidiu pensar melhor e falou que pra não ter violência era só seguir ele. E o Ayanokoji lá, só observando tudo. Depois deles chegarem nesse lugar, esse filho da mãe aumentou a proposta pra 3 milhões e como ela não aceitou, ele foi pra cima dela e mano, ainda bem que esse cavaleiro apareceu a tempo. O problema é que ele quis bancar o herói apaixonado, mas a única coisa que ele ganhou foi peia mesmo. A Lourinha falou que o diretor tava com um comportamento bem estranho, parecia até que ele ia permitir briga. E coitado do Sudo, mano. Quando parecia
parecia que ele ia mandar bem, o Rosinho humilhou ele de todas as formas possíveis e ainda teve pena de sujar o sapato pisando na cara dele. Dessa vez a Horikita falou que não ia deixar ele fazer o que quiser e mandou golpes cabulosos nele. Mas depois dele grudar na perna dele e atacar ela no chão, o cara tava ligando mais pra merda nenhuma e a proposta agora aumentou pra 5 milhões. E não parou por aí não, tá? Esse maldito pegou uma faca falando que se alguém chamasse os professores ele ia esfaquear o Ayanokoji, então era melhor ela aceitar essa proposta aqui e agora. Só que a loirinha decidiu abrir o bico e falou que não vai mais apoiar ele nisso. E ainda por cima revelou pra Horikita que o plano inicial era trazer eles de propósito pra aqui. Isso porque ele tinha recebido uma proposta que iria dar muitos créditos pra ele se o Ayanokoji fosse derrotado. E então ele jogou a loirinha no chão, foi pra cima do protagonista. E depois que a tela ficou vermelha, a faca tinha atravessado a mão do prota. Só que o Sigma Boy já sabia que ele queria trair uma briga vindo aqui fora. E além disso, essa faca que ele tava usando foi a que ele comprou e era óbvio que o plano dele era incriminá-lo fingindo que foi o prota que tentou agredir ele. Ou seja, tudo que ele queria era se golpear e fingir que foi o Ayanokoji que fez isso com ele. E pra você que quer saber como ele descobriu isso, foi pelo jeito que o Rosen segurou a faca. Pois é, mano, o garoto é um gênio. O Marginal não tava acreditando que até isso o moleque tinha conseguido perceber. Mas o protagonista já sabia que tinha um teste rolando por aqui e não tinha apenas uma pessoa infiltrada, mas vários novatos que receberam proposta pra tentar expulsar ele dessa escola. Agora o Rosen queria saber como ele descobriu que a faca era dele, né? E a resposta disso era óbvia. A mina que ele tinha dado uma comida meteu o louco que esqueceu um lacinho de cabelo lá e aproveitou pra pegar a faca dele na cozinha. E tá ligado aquela informação de uma garota que impediu um cara de comprar uma faca? Era a Masawa evitando que suspeitassem do Rosen por também ter ido comprar a mesma coisa. Ou seja, agora o prota tem o controle total da situação. Porque ou ele aceitava as condições dele ou infelizmente todo mundo vai saber que um marginal agrediu ele. Agora pra ninguém ficar sabendo disso, Rosen teria que aceitar duas condições. A primeira é que todos os alunos da turma D formem aliança com a sala dele, e a segunda é que eles dois seriam parceiros na próxima prova. Mano, o Ayanokoji acabou de farmar muita aura. Isso porque não tem como o espião da sala branca ser esse babaca aí. Depois de receber uma salva de palmas do inimigo, o maluco reconheceu seu talento, mas deixou claro que algum dia ele vai voltar pra acertar as contas. Os dias se passaram e as meninas conseguiram fechar o acordo. E no dia 1º de maio, quando os resultados saíram, claramente que a maior nota da turma foi a do prota. A Horikita teve que acabar aceitando que perdeu a aposta e que ele realmente é superior a ela. E naquela noite a lourinha revelou o plano que desde o início quem derrotasse o Ayanokoji iria ganhar 20 milhões de créditos. Mas ao perguntarem quem foi que disse isso, ela avisou que não podia contar, mas era melhor ele tomar muito cuidado com os novatos. E que antes ela não acreditava que ele era digno de ser da escola, mas agora ela tem certeza. Voltando pro presente, a gatona da professora disse que o presidente queria ter uma conversa com ele. O cara queria saber se o prota já sabia quem era um infiltrado, mas ele fala que não sentiu a presença de ninguém da sala branca até agora. E isso deixava o cara feliz, já que isso era um sinal que o espião tava se saindo muito bem. E só pra avisar, o plano do moleque deu certo e todo mundo passou na prova. Agora, já que esse infiltrado não seguiu o plano porque ele é teimoso e quis fazer tudo sozinho, o presidente falou que vai ser muito interessante ver a pessoa que inveja o Ayanokoji acabar com ele por conta própria. Dentro da sala de aula, o Nerdola tava pistola pelo fato do Ayanokoji ter ficado em primeiro lugar. Sem contar que o cara acertou 100% das questões, e era impossível sendo que eles nem aprenderam tudo aquilo ainda. Já tinha até uns comédias julgando o prota por ter trapaceado, mas o Sudo falou pra eles não ficar falando tanta merda desse jeito. E faz sentido ele estar suspeitando, afinal no aplicativo mostrava que ele estava abaixo de muita gente. E a teoria do Ruivo é que ele poderia ter se segurado muito antes de revelar o seu potencial, né? Lá fora a professora Gatinha tava debochando que ele tinha ficado bem famoso, hein? Mas o que ela realmente queria ver era como ele ia se safadece e explicar pros seus colegas essa nota máxima do nada. E foi dito e feito. Foi só ele pisar dentro da sala que as perguntas estavam caindo em cima dele com muito peso. Só que aí a Horikita já meteu o louco assumindo a responsabilidade. E ela falou que pediu pro nosso garoto Sigma não revelar todo o seu potencial de propósito, e isso seria tipo uma carta na manga pra turma deles. O Yukimura tava achando difícil acreditar nessa história, já que as notas dele sempre foram medianas em tudo antes. Mas a mina insistiu dizendo que quando o aluno é muito bom, ele acabava virando alvo das outras turmas, né? Aí como o cara tava quase acreditando, ela fechou com chave de ouro, dizendo que agora sim a turma tava mais unida, então a Ayanokoji ajuda eles e geral protegia o garotão. Agora sim os caras estavam acreditando e falando que a estratégia foi muito boa. E chegando de tarde, o mano de cabelo verde até tinha entendido tudo, mas tava meio bravo por terem escondido isso dele. Mas aí as waifuzinhas fizeram a boa e forçaram um aperto de mão pra eles resolverem tudo e marcarem um encontro hoje à noite. O tempo passou e apareceu a gatinha de cabelo rosa falando que viu o resultado da prova. Agora já o Kanzaki não tava aceitando essa história, e mesmo o prota dizendo que fazia parte do plano esconder suas habilidades, o cara fala que ele era bem mais problemático do que ele imaginou. E aí Shinose tava lá brigando com ele, falando que toda a turma tinha uma carta na manga e que o prota não era um inimigo. Só que o maluco não quis ser compreensível, já tava enxergando a turma D como uma ameaça. O Ayanokoji avisou que a qualquer momento poderia vir inimigos pela frente, mas era pra ela prometer que não ia desistir mesmo tendo caído na turma C. E ao ouvir isso, a mina falou que pode deixar que se qualquer coisa de ruim acontecer, ela mesma prefere ser expulsa do que algum companheiro dela.
dela. Aí o galã de novela disse que não tinha permitido que ela fosse pra longe dela e rolou um climinha bem estranho por aqui, hein? No dia seguinte o Kiyotaka tinha agradecido pelo esquentadinho ter protegido ele. Só que aí o Sudo fala que sabe que ele também é ótimo em brigas e isso também é um segredo que ninguém podia saber. E mesmo o Prota se fazendo de sonso, os caras acabaram se acertando e depois foram correndo pra escola. O assunto que estava sendo debatido agora é que não é possível que a escola permitiu um teste pagando 20 milhões de créditos para quem expulsasse o Prota. E o nosso garoto Aura mais ego falou que talvez não foi a escola e sim algum aluno influenciando os outros. Mas aí a Horikita parou pra pensar e a única pessoa que poderia ter tanto dinheiro e poder de influência seria o presidente do conselho. Bom, o Eonokoji não se lembrava do Nagumo ter tanto ódio dele assim. Porém, a mina disse que o irmão dela era grudadinho com o presidente e ele sim era obcecado pelo Prota. Agora o plano era entrar pro conselho e ficar de olho no que tava rolando por lá e, na pior das hipóteses, parar o Nagumo se ele entrar por caminho errado. Chegando lá, a Horikita já foi bem direto ao ponto e o loirinho tava achando bem engraçado esse pedido do nada. Mas aí ela mandou um discurso falando que poderia fazer as pazes com o seu irmão e que nesse um ano eles amadureceram bastante. Então não seria nada mal seguir os passos do seu irmãozinho mais velho e virar o presidente do conselho algum dia. Sim, a mina conseguiu entrar pro conselho e o loirinho disse que queria muito vê-la se esforçando mesmo. Aí ele até fez uma oferta pro Eonokoji entrar também, mas o mano falou que não tava muito afim disso não. Mas um dia se passou e tinha até cafezinho pronto pra ele. Ui, ui, ui. A loirinha tava querendo ajudar ele em alguma coisa, mas era triste ninguém saber que eles namoravam pra lá na frente alguém achar que ela só tava com ele por interesse. Só que foi aí que o nosso camisa 10 entrou em ação e falou que não tinha nada a ver esse papo porque ele também nunca ia querer ficar com uma mina feia e não tinha problema nisso. Aí quando ele pegou no cabelo dela já ia mandar um beijão. Bem na hora a campanha tocou, era aquela desgraçada daquela garota enchendo o saco dele. Ela tava parecendo um demônio querendo que ele desse mais uma comida pra ela se ele não quiser que ela espalhe pra todo mundo que ele e a Karuzai estavam se pegando. Assim que ela entra na casa do moleque, ela já tava causando um caos falando que pensou que eles estavam fazendo um filhinho. E em seguida ela disse que trouxe isso aqui como um presente, que era bom o Prota entender que ela não era inimiga dele. O Eonokoji disse que era difícil de acreditar depois daquilo, né? Mas aí a desgraçada começou a revelar várias coisas que a namorada dele ainda não sabia. E ela tava querendo saber que papo é esse de tentarem expulsar ele, dele valer mais de 20 milhões e de tomar uma facada. A Amazawa disse que naquele dia ela deixou de propósito ele perceber que ela tava comprando aquela faca. E isso tava parecendo muito raciocínio de alguém da Sala Branca, mas revelar a própria identidade seria burrice, então não podia ser ela. E assim que ela deixa o recado que ela não é uma inimiga, ela simplesmente vazou e não explicou mais nada. Dias se passaram e até agora o nosso garoto Aura não tinha encontrado nenhuma pista. Aí a Tsubasa perguntou se ele tava com ódio dela, mas ele disse que não tinha motivo, né? Mas aí a loirinha falou que o teste pra expulsar ele da escola ainda tava rolando e ia durar até o começo do segundo trimestre. E até teve uma galera que foi expulsa, mas tudo que ela queria é que o Eonokoji vivesse uma vida sem arrependimentos. Na sala de aula a professora tava explicando sobre as férias de verão que iam durar 8 dias e era só aproveitar à vontade. E não ia ter nenhum teste por lá, mas antes eles iam ter que passar por uma próxima atividade aí. E agora o desafio era que os alunos iam ter que sobreviver a uma ilha deserta. A professora Gatinha tava dizendo que como esse ano tem bem mais alunos, então ia ser tipo a ilha do ano passado, só que muito maior. E apesar de não poder explicar todas as regras ainda, o spoiler é que seria permitido formar grupo de até 6 pessoas. Aí depois que passou a abertura, o Koenji chamou a professora lá fora. Isso porque ele queria saber o que aconteceria se um aluno chegasse no teste sozinho ou estivesse passando mal. Aí a prof tava achando palhaçada ele querer repetir de ano mais uma vez com essa frescura aí. E enquanto ela falava que teria uma multa de 6 milhões, o Zé Povinho do Prota tava lá só ouvindo tudo. Após a conversa acabar, os dois decidiram bater um papo e o loirinho queria porque queria entrar no grupo do Eonokoji. E o mano disse que não poderia aceitar um sem aura e que ia desistir no meio do caminho de novo. E então ele só vazou falando que ia resolver isso até o grande dia chegar. Lá dentro da sala de aula a galera tava querendo formar uns grupos bem fortes pra não ter risco de perder, né? Porém não dava pra saber se era melhor eles trabalharem sozinhos ou arriscar formar aliança com as outras turmas. A Horikita já tava afirmando que o Kiyotaka poderia ficar em primeiro lugar isolado. Mas segundo ele não dá pra afirmar isso sem saber que os desafios que viriam pela frente. Os 5 últimos colocados poderiam ser expulsos nessa brincadeira. Então era muito bom a galera juntar os seus créditos e lutar pra sobreviver com todas as forças. Do nada apareceu um negão atrás do Eonokoji. Como ele é hétero, o cara disse que não queria ficar aqui não. Surgiu o Ishikaze falando que veio buscar o princeso já que ele nunca atende o celular. E basicamente eles queriam que o Prota formasse grupo com a sala B, mas claro que o mano queria saber a vantagem disso. E a proposta era pagar 20 milhões de pontos pra ele, já que ele ajudaria eles
precisa assumir pra turma A e ainda seria convidado. Aí ele até questionou se o Baji 2.0 sabia disso, mas o maluco disse que o Ryuen não sabia de nada. O cara tava disposto a aceitar esse acordo mesmo sabendo dos problemas que poderia rolar. Bom, o resultado disso foi a Enokoji não prometendo dar uma resposta pra isso agora, mas ele sim poderia pensar no assunto. Lá fora apareceu o gado do Ikki dando em cima da novinha querendo saber com quem ele ia formar grupo. Em vez do bobão tentar pescar o peixe, ele quis falar que ia ficar com os amigos dele porque homens sabiam se virar. Ai, que burro, dá 0 pra ele. O maluco tava parecendo um bobão dizendo que poderia ajudar ela entrando no grupo. Só que quando ela pergunta se era ele que tava querendo se aproximar, o mano tremeu na base metendo louco que não era isso não. Depois que apareceu aquela falsa do caramba, o cara tava comemorando que a Kobashi fez um convite pra ele formar grupo. E o cara era tão gado que já tinha ignorado a coitada da Shinohara e de brinde levou um fora daqueles pra ficar esperto. E apesar do vagabundo das costas pra ela, parecia um príncipe pra essa princesa. Voltando pro nosso menino Aura mais ego, o cara tinha tirado logo a carta do tipo desafio, que basicamente até aumentava 1,5 dos pontos individuais, mas no caso ele tinha que estar entre os 30 melhores, senão ele ia tomar logo uma penalidade. A Horikita tava se aproveitando disso pra forçar ele a usar o seu potencial logo pra turma deles evoluir. Mas já o Ayanokoji era disposto a entregar essa carta pra outra pessoa que quiser. E ela até falou que esperava que ele conseguisse isso, mas ela deixou claro que era ironia. E rapaziada, às vezes o mundo dá a volta mais rápido do que imagina. Porque agora o otário tava todo tristinho que ela arrumou um cara da turma B pra poder fechar grupo com ela. Como o mano tava entrando em depressão, o Prota tava planejando alguma forma de não desperdiçar o potencial do moleque por causa disso. E enquanto eles pensavam em uma dupla pro Ikki, o Ayanokoji queria descobrir por que ele quis formar dupla com essa mina. A Matsushita tava stalkeando tanto o Prota que eles foram lá fora pra tocar uma ideia. A proposta era ajudar ele com essas cartas se ele precisasse. E eu não sei o que esse cara tem, mais molho não tá faltando não, tá? Porque mais uma mina passou contato e chamando ele pro time dela. No dia seguinte, quando os manos foram se encontrar, a Nishino seguiu o doidão e queria saber por que esses dois estavam se encontrando às escondidas. E o Prota já mandou o papo que queria saber por que o mano que joga basquete decidiu convidar a garota da sala dele pro seu grupo. Aí eles até disseram que o mano era daorinha e que talvez ele estivesse gostando um pouco dela. Então, como envolvia a turma dele, o cara não queria que aquele gado ficasse triste e afetasse notas da sala dele. E nessa que o Shizaki fala que vai ajudar, a mina questionou o melhor amigo do Kiyomiya, topando agir contra ele. As informações correm tão rápido que já até descobrimos que o cara queria se declarar pra Shinohara lá na ilha deserta. O Ayanokoji estava com medo da paixão deles interferir nas notas. E a Horikita fala que ele pode até ser inteligente, mas pelo visto na paixão esse cara é burro até demais. Isso porque era bem mais fácil fazer ele se confessar agora, assim lá no dia do teste todo mundo vai estar com as emoções bem mais equilibradas. Porém, como a vida não é um morango, o cara já tava chorando ao descobrir que aqueles dois estavam juntos. O Ayanokoji estava querendo ficar em primeiro lugar sozinho pra pegar 300 pontos da classe só pra ele. E a namoradinha tava toda animada falando que confiava nele e iria pular de alegria se isso acontecia. Mas ao mesmo tempo a coitada queria ficar no grupo do namorado dela, né? Então o menino Aura mais ego falou que pode deixar que ele vai dar um jeito no dinheiro pra ela não ser expulsa. E só pra avisar, a mina tinha 270 mil créditos e mesmo juntando dos dois ainda faltaria $500 mil. O Prota tava preocupado já que o prazo pra tentar expulsar ele era do começo do segundo trimestre. E era por isso que ele não queria colocar a namorada dele em risco igual ele. A Sakayanagi já tava mandando a verdade que a turma C podia cair pra D e como eles eram uns fracassados, a proposta era que elas trabalharem juntas. E assim que a Ishinose pergunta se ela não tinha medo das três turmas se juntarem, a mina acabou de sentir um friozinho na barriga. Mas pra não ficar por isso mesmo, a proposta era de 3 valores de expulsão pra fechar esse acordo logo. Aí como a contraproposta foi de 5 valores de expulsões, as duas tinham apertado as mãos e decididas que iam ficar em primeiro lugar custe o que custar. Enquanto isso, o aluno novo tava dizendo que já imaginava que o Tomiya seria o representante da classe C. Afinal, ele era o único confiável, ainda mais depois de ter perdido vários integrantes. O Yagami até tava achando que existia 50% de chance do Rosei vir pra cá. Isso porque ou ele vinha ou então a turma D ia ser excluída e nem teria ninguém pra fazer grupo com eles. Depois disso, chegou outro maluco que pintou o cabelo de azul e como ele fazia a parte chata de vir aqui já que o presidente deles era preguiçoso, eles estavam achando melhor formar grupo entre eles mesmo. Porém, esse desafio da ilha deserta não ia exigir só inteligência, então o fato da turma D ser forte no quesito físico iria mudar muita coisa. Aí bem na hora que o Boca Aberta falou que não queria lidar com as exigências do Rosen, foi só falar no capeta que ele apareceu. Não passou nem um minuto e o cara já tava pedindo grana dos coleguinha. E mesmo o idiota querendo conversar numa boa, o Valentão já quis partir pra base do carinho mesmo. O Tomiya não queria violência por aqui. Porém, como o Rosen subestimou ele perguntando quem iria impedir, o mano parou o soco dele com muita facilidade dizendo que esse otário não iria mais
mais encostar nenhum dedo nos colegas dele. E a razão disso foi que ele pensava que foi esse cão aí que tinha feito o Hanato ser expulso. Só que foi aí que o Yagami se intrometeu, falando que ninguém aqui queria brigar e que o Rosen não era tão burro assim de vir aqui só pra perder tempo, então bora negociar, né? Mas segundo o delinquente, ele sozinho conseguia esmagar tanto o segundo quanto o terceiro ano também. Aí do nada esse novo aluno começou a filosofar e tava bem suspeita essa inteligência toda dele de repente. Isso porque a ideia dele era formar um quarteto muito habilidoso pra acabar com as turmas superiores. E mesmo eles tendo a vantagem de mais experiência na escola, pelo menos o primeiro ano tinha bem mais tempo livre do que eles. E a ideia era formar apenas um grupo forte no início pra não chamar atenção, enquanto geral fazia trio, eles iam formar um quarteto pesado pra serem os vencedores dessa brincadeira. E pelo amor de Deus, mano, alguém compra um cotonete pro Rosen porque de novo o cara tá socando o dedo no ouvido, velho. O resultado disso foi que a proposta do pirralho realmente convenceu o metido a valentão. Porém, a exigência dele é que das 4 vagas, pelo menos 2 tinha que ser dos alunos da turma dele. Aí de novo os caras estavam brigando porque o Rosen tava fazendo um joguinho sujo, mas o pirralho do Yagami de novo fez eles se acalmarem ao dizer que o objetivo era o do primeiro ano vencer. Então o Tomi aceitou fazer o acordo e o malandrão saiu debochando enquanto ele mandava o caminhar do elemento. Olha o caminhar do elemento, é o passo bem lento, vai fechando o tempo. Do outro lado da escola, a Kushida tava falando pro Prota que tinha um calor aí querendo encontrar ele. E como a doidinha tava achando que era uma pretendente vindo se declarar, a Sakura claramente ficou com ciúmes. Mas aí quando disseram que era um garoto, a guria ficou até aliviada. Enquanto eles caminhavam, a Yanokoji tava suspeitando dela já ter vínculo com os alunos do primeiro ano. E o argumento dela é que como já passou meses, se bobear até ele já deveria ter algum amigo de lá, né? Só que ele disse que não existia ninguém que ele podia chamar de amigo. Ô louco, mano, o cara saiu de aura mais ego pra tristeza mais depressão. E nessa que escutamos uma voz agradecendo por ele ter vindo até aqui, era logo o Yagami que veio conversar com ele. Assim que eles sentaram na mesa, o mano explicou da oferta de 20 milhões que o presidente Nagumi ia pagar pra quem expulsasse o Yanokoji. Como a Kushida não sabia disso, ela tomou um susto danado. E o Yagami falou que não achava certo derrubar outra pessoa, então ele não quis participar. E o interessante é que foi o Nagumo junto com o Tsuchikiro, então os alunos não pensaram 2 vezes e já estavam topando. E quem tava lá naquele dia era o Takahashi e o Ishigami da turma A, o Tomiya da turma C, o Rosen e a Tsubasa da turma D e ele da turma B. O Yanokoji perguntou por que ele decidiu revelar isso pra ele. Mas aí o novato falou que não achava certo prejudicar eles, então ainda mais depois do Rosen falhar tentando apelar pra violência. Então a Kushida até se preocupou em alguém contar que eles planou tudo isso, mas o Yagami disse que já até tava preparado pra ser odiado pelos outros calouros. O engraçado é que enquanto a conversa tava rolando, a lourinha tava lá stalkeando o coitado do protagonista de novo. Ao perguntar com quem ele deveria tomar mais cuidado, o moleque disse que não iria revelar isso agora. Afinal, como ele não tem certeza, ele vai deixar pra sondar quando chegar o dia da ilha deserta. E antes de ir embora, ele falou que após acabar o teste, ele queria contar uma coisinha pra ela. Aí que vem o X da questão. Esse moleque sabia tudo sobre o passado dela, então ela queria eliminar ele o quanto antes. E não me pergunte por que, mas essa maluca parecia que já tava querendo botar o capiroto pra fora e voltar a ser daquele jeito maluco com o protagonista de novo. Mano, o coitado do Yanokoji não tem descanso mesmo. Foi só ele sair de lá que já apareceu aqueles dois falando que querem ver o Rosen provar do próprio veneno na ilha. Aí como um bom manipulador, o garotão perguntou qual era o motivo deles, né? E já que o Rosen não tinha crédito, dá pra mandar ele embora sem ele conseguir pagar a penalidade. E já que ele nunca colaborou com os de fora e do nada ele virou dupla do Yanokoji, então dava pra talvez ele tentar fazer alguma coisa pra ele. E agora tudo começou a fazer sentido. Já que eles souberam da oferta de 20 milhões, foi por isso que eles apareceram naquele dia tentando fazer dupla com ele. Pois é, os caras acabou de confessar que queria roubar a maqueta do Prota e agora eles estão pedindo a ajuda dele, vai entender, mano. E enquanto o Tomiya falava que muitos alunos também queriam ver o Rosen expulso, o Yanokoji tava lá, só observando tudo. Falando no capeta, ele tava lá conversando com a maluca da Mazawa. E já que ele queria fazer time com ela, a safadinha perguntou se ele tava querendo ver a calcinha dela. Ai, que delícia! Só que aí como o bicho é bruto, ele deixou claro que se a louça não tiver lavada, ele pega logo pelo pescoço mesmo. Aí ele já mandou o papo e basicamente a parada é que eles três formariam um time pra ganhar esse desafio na ilha. Só que dessa vez quem tava chantageando era a Mazawa, afinal ela queria ganhar muito com isso, já que a capacidade dela é de ajudar em qualquer coisa. E ela até subestimou a lourinha pensando que ela era lesada, mas agora tava rolando um climão de uma desafiando a outra falando que isso não era normal. Aí o Rosen foi humilde pela primeira vez e perguntou o que ela queria, e a exigência dela era dos 20 milhões da recompensa da Yanokoji só pra ela. Mas foi só ela propor que o título de quem expulsou seria pra ele que o idiota aceitou e nem quis ouvir a Tsubasa falar que não tinha lucro nisso. Então após ela ir embora, o Rosen deixou claro que não confiava em nenhuma dessas duas. E que ele não era burro e a recompensa
recompensa seria enviada na conta dele, então era só ele não mandar nada pra ela. E ao dizer que esse cara era bem cruel, Rosen falou que mesmo que veio Ayano Koji ou Baji 2.0 ou qualquer outra pessoa, ele vai esmagar com as próprias mãos e se divertir muito com as regras dessa escola. Conforme os dias foram se passando, a Horikita até entrou pro conselho, mas o prota não tinha conseguido nenhuma informação útil ainda. E faltando uma semana para encerrar as formações dos grupos, o vice-presidente queria conversar com ele. Isso porque ele tava querendo tirar um X1 sincero com o Nagumo, afinal ele tinha dominado a escola e já a turma dele tava lá decaindo. Mas aí como que o Taka colocou a mina no conselho, ele não queria que pessoas de fora interferissem. Até deixou claro que ela não vai atrapalhar desde que o loirinho não incomode ela. Então resumindo, ele queria ser presidente e sair da turma B, que é patética. De repente aparece uma gatinha 10/10 falando que o vice não ia arrumar nada negociando com Ayano Koji. Afinal, quem decidia isso era ele mesmo. E essa aqui é a Kiruin da turma B, que tirava notas muito boas, mas ela é muito estranha. Aí do nada a danadinha tava chamando ele pra cá e se ele não viesse, ela mesma ia até ele. E ao dizer que era por causa desse tipo de gente que ele queria sair da turma, a mina apareceu atrás dele debochando e dizendo que queria fazer um troca-troca com Ayano Koji. Mas calma lá, pô, é só trocar um papo mesmo. O vice saiu dizendo que era melhor o garotão colaborar se ele não quiser virar inimigo dele. Depois de bater um papo, a garota tava querendo investigar que tipo de pessoa que ele é, e já que ela odiava o sistema dessa escola ficar obrigando todo mundo a babar o ovo da turma A, o prota até tentou meter o louco que tinha outras pessoas mais capacitadas pra conversar, mas a gatinha falou que os instintos delas diziam que ele não era qualquer pessoa. Sem contar que ela queria muito alcançar o topo e ganhar bastante ponto privado porque ela gastava crédito demais e ficava sem dinheiro. Aí o Ayano Koji já tava cansado de ouvir essa doidinha falar e o mano deu logo um fora nela, falando que queria que ela perdesse o interesse nele logo. Então ela deixa claro que só observando seus passos na ilha deserta que vai decidir se ela vai ficar ou não atrás dele. O tempo passou e agora era o presidente que tava lá querendo falar com a mina. E como ela nem é debochada, ela tava zoando que o cão trouxe o dono e que era a maior falsidade essa relação deles. Aí quando o Nagumo fala que mesmo ela sendo bonita, ela nem tinha classe e isso não atraía ele, a gatinha mitou dizendo que ela tinha classe sim, mas não encontrou nenhum homem que seja capaz de ser dela. E não parou por aí não, tá? Agora ela diz que nem tem vergonha de não se relacionar, afinal ela só aumentava o valor dela. Só que aí o Metidão tava achando engraçado alguém que nunca deu bola pra ele do nada ter alguma relação com a Ayano Koji. E a Kiruin disse que só falava com quem chama a atenção dela e que por sinal o garoto Albert Einstein é bem melhor do que esse presidentezinho. O Nagumo já tava estressado querendo arrancar essa arrogância dela. E a mina nem parava de colocar lenha na fogueira, incentivando o cara a descobrir mais do potencial do Ayano Koji quando chegar na ilha. Aí como ele tentou dar uma ordem pra ela, mas ela cagou e disse que vai fazer o que quiser, o vagabundo só saiu vazando dizendo que ele não vai perder tempo. Chegando mais tarde, o prota tava tendo uma conversa com o Kanzaki e ele percebeu que o mano tava querendo pegar alguma informação pra passar pra Ichinose. E pois é, o cara até ficou em choque falando que o prota é bem observador mesmo e é que ele queria muito ajuda. O problema é que ele tava querendo convencer a mina que ela não tinha capacidade ainda, mas o Kiyotaka não podia garantir isso. E agora ele tava tristinho que a vida não é um mamão, né? O tempo passou e o garoto Aura, mais Ego, Baji 2.0 e Saitama da Shopee decidiram passar uma reunião sozinhos. O careca tava com medo de alguém ver eles juntos e o Ryuen achava suspeito a Ichinose, Shibata lá ele e a Sakayanagi ficar no mesmo time. E basicamente o Baji tava querendo expulsar a líder da turma A pelo menos 2 vezes para acabar com a vida do primeiro ano. Sem contar que o prota já derrotou ele uma vez, então essa aliança aqui ia dar muito certo. Porém o Saitama não acreditou que um pirralho desse conseguiu vencer o Ryuen. E antes dele ir embora, o mano debochou que tava ganhando dinheiro todo mês da turma A e pra esse careca vir logo se aliar a ele. Então ou ele ia abrir a mão da posição da turma A e vinha assinar esse contrato, ou então quem ia sair perdendo era ele. Aí enquanto os caras tava lá fazendo o maior acordo e pá, o Ayano Koji tava lá fazendo teste de café pra ver como que diluía 4 proporção. Ah, e tá ligado aquela carta de desafio que ele tinha tirado? Agora eles iam trocar pelo oportunismo que tinha lá na sala dele. Tava tudo dentro do plano do garoto pra namoradinha dele não sofrer nenhum problema. Depois ele foi falar com a Horikita e agora o objetivo era arrumar uma dupla pra ela. E mesmo com o Koenji e ele ainda não tinham arrumado ninguém, a prioridade agora era ela. E sim, o cara tava querendo que essas duas colaborassem e já tava tendo discussão, meu parceiro. A Ibuki tava falando que odiava esses dois mais do que qualquer coisa. E como ela realmente não queria colaborar e só tava afim de uma disputa, a Horikita deu as costas falando que nem ia perder tempo, mas ela ia reconhecer se a mina conseguisse vencer sozinha. Agora finalmente o anime tá começando a chegar na parte que realmente todo mundo vai ficar de boca aberta. Isso porque os dias se passaram, já rolou a cerimônia e agora a professora Gasosa falou que esse teste especial vai ser mais duro do que qualquer outro desafio que eles já enfrentaram. E mesmo sabendo que era impossível, ela queria ver todos eles de volta na sala VIP.
motivos. Antes deles irem, o Koenji estava querendo colaborar com ela, que se ele ajudasse a turma um pouco, ele ia exigir algumas liberdades aí. Ao falar que ela não ia aceitar qualquer coisa e que ela queria o melhor dele, o mano entendeu que não tinha pra onde ele correr e disse que vai aceitar as condições dela então. O desgraçado daquele presidente estava falando que tinha preparado alguns fogos de artifícios por aí. E ao dizer que não importava os meios, mas ele queria que acabassem com a vida da Ayano Koji dentro dessa escola, era logo a Tsubasa que estava junto com ele falando que já sabia o que tinha que fazer. De repente começou um flashback dela correndo e dizendo que não se esqueceu daquela realidade cruel que ela viu. Isso porque a única pessoa que fazia carinho em sua cabeça e nunca desistiu dela tinha logo ido jogar no Vasco, se é que você me entende. E como ela se sentia culpada e queria fortalecer o coração frágil que ela tinha, a ideia era derrotar o Prota e depois cumprir o verdadeiro objetivo. Voltando pro presente, o nosso casalzão tava curtindo essa vista maravilhosa. A Kara e o Izawa nem tava acreditando que eles estavam namorando. E apesar dele ser bem inteligente, não dava pra negar que o cara era bem lesado em relacionamentos, hein? A mina até tava querendo dar uns beijinhos nele, mas ele tava preocupado em pedir um favor pra ela mais tarde. Agora as regras do teste da Ilha Deserta finalmente iam ser explicadas. Seriam 2 semanas sobrevivendo por pontos e qualquer um que desistir ou ficar nas últimas 5 posições seria desclassificado. Uma das formas de ganhar pontos era chegar até as casas que serem designadas na área. E apesar de serem 100, não ia ser tão óbvio assim chegar até lá, né? Aí o primeiro que chegar ia ganhar 10 pontos, o segundo 5 e o terceiro 3 pontos. E se conseguir brotar no tempo estimulado ia até ter um bônus mais aí. E agora a última coisa era que os pontos só seriam entregues quando todos chegassem lá, e se alguém abandonar a área mais de 3 vezes ia receber uma punição. Os caras iam até ter uma pulseira pra monitorar a saúde deles. E se a pessoa não chegar até o local pra verificar se ela tá bem, a penalidade iria ser ainda maior. Quem tirasse a pulseira ia parar de contar os pontos e teria que voltar pra eles colocarem uma nova. Agora o segundo jeito de pontuar seria fazendo as tarefas diárias, que seria impossível de saber onde elas iam aparecer e muito menos o que seria. Mas o bom é que ia ter comida e água pros caras não passar fome, né? Agora era o desgraçado do Tsukishiro que queria dar um aviso pra eles. E basicamente ele falou que a obrigação da escola era proteger os alunos e tudo mais. Aí se ele descobrisse que alguém tava fazendo coisas que não deviam ser feitas, ia resultar em uma penalidade, tá? Agora sobre os enquenqueiros que arruma confusão, não ia dar em nada não, pô. Porque segundo ele é normal a falta de alimento mexer com o humor das pessoas. Engraçado, filhinho não pode não, agora arrancar o braço do coleguinha não dá em nada, né? Depois que a explicação acabou, já tinha gente indo pegar água e comida desesperado pra essa casa acabar. E já o nosso menino Albert Einstein falou que é muito mais fácil pegar água da chuva e as tarefas diárias. Finalmente o primeiro dia de teste começou, rapaziada. E a Horikita tava achando que era o Luffy, já colocou um chapéu pra combinar com o clima. E inclusive ela tava achando estranho o Prota tá tão tranquilo com um teste complicado desse. Infelizmente a área que eles tinham que ir era de lados opostos, então o máximo que dava pra fazer era desejar boa sorte pro outro subir no máximo que puder no rank. E depois que o Koenji passou debochando, eles não faziam ideia se ele levar esse teste a sério. Enquanto a Ayano Koji estava na maior paz, aquele grupo tava discutindo e a Ibuki meteu o dedo logo na Horikita falando que ela não ia perder pra ela de jeito nenhum. Agora que eles se separaram, o Prota tava refletindo sobre a vantagem de chegar em primeiro lugar naquelas áreas. Porém, além de precisar de esforço, a pessoa tinha que ter muita sorte. Ele até encontrou uns amigos aí, mas o cara tava agradecendo que as tabelas deles eram de lados opostos, então ele não queria ninguém atrasando ele. O tempo passou e o meninão chegou no bloco D7. E por coincidência a Tsubasa também tava lá, enquanto o Valentão e a mina que queria uma comida foram explorar, ela ficou aqui pra poder ver quem seriam os rivais dela. Já que faltava 3 horas pro próximo anúncio, o mano foi dar uma volta, mas bem quando ele chegou lá, tava aquela professora safada querendo conversar com ele. Ele até falou que não daria certo um professor atrasar um aluno, mas ela queria saber por que o cara que não gosta de chamar atenção gabaritou a prova de matemática. Bom, o Ayano Koji ficou metendo louco que os outros alunos também são capazes de fazer aquilo. Mas a professora falou que nenhum aluno conseguia fazer a turma evoluir junto consigo mesmo igual ele faz. Essa maluca não parou por aí não, tá? Só faltou ela beijar o aluno e implorar pra ele vir pra sala dela pra eles alcançarem a turma A juntos. Mas aí como ele farma muita ara, o cara ativou o modo Sigma e virou as costas pra ela. Eu não sei que perfume que ele tá usando, mas eu tô querendo, tá, mano? Porque de novo tinha outra maluca atrás dele. Dessa vez era só a Tsubasa avisando que eles tinham ganhado 13 pontos por eles terem sido saídos muito bem no início. E quando ela pensou em dizer algo pra ele e desistiu, o Ayano Koji achou bem suspeito. Chegando de noite, o Prata tava com medo daquele diretor safado manipular os pontos e mentir a verdadeira pontuação dele e mandar ele ser expulso. Sem contar que era só alguém tentar ferir ele em uma área isolada que ninguém ia saber e assim ele ia ter que desistir. Quando chegou o segundo dia, o cara já tava acordado indo atrás daquela área que ele precisava chegar. O estranho é que de 2 áreas ele chegou em segundo lugar 2 vezes. Isso fazia ele achar que tinha um adversário muito bom competindo com ele, né? Olhando pra trás pela 3ª vez, a lourinha apareceu falando que era coincidência eles se verem de novo. E eu não sei não, hein, mano? Isso aqui já tá virando perseguição. Você quer o quê, filha? Você tá querendo roubar o celular do moleque?
O que ela tava querendo propor era trabalhar junto com ele, já que o grupo dela queria resolver tudo separado. E nem tinha problema se ele pegar os pontos primeiro do que ela, porque ela não fazia questão nenhuma disso aí. Aí depois de ficar um climinha bem suspeito no ar, a Tsubasa perguntou pra onde ele ia e pode contar porque ela vai seguir ele seja onde for. No dia seguinte tava rolando uma tarefa de perguntas aí, e o Sudo disse que o Kanji tava bem deprê ultimamente. Aí o Ayano-Koji falou que depois eles viam isso e pro trio dele se concentrar mais pra ficar de boa na colocação nessa prova. A primeira pergunta que os caras fizeram eram logo sobre anime. E enquanto o otaku fedido tava achando fácil, o Prota nunca nem tinha ouvido falar nesse anime aqui. E seguinte, meu parceiro, agora é você que vai ter que responder uma pergunta super difícil. Qual é o nome do protagonista do anime Naruto? Essa aqui quem acertar vai ganhar um jantar especial com Barba Negra, tá? Olha o demônio! Corre! O grupo de nerdolas ficaram super felizes com essa atividade. Porém, a Tsubasa e ele não acharam nem um pouco fácil. E ela até comentou do moleque tá meio triste, mas o Kiyotaka achava melhor não perder tempo se preocupando com os outros agora. E pois ele tentou ver se ela tava metendo louco que tinha mesmo que tá acompanhada com ele, mas ao ver o tablet dela ele tinha certeza que ela não tava mentindo. E como ele ia passar em 2 áreas de missões e depois acampar no bloco H9, os 3 mosqueteiros disseram que era só eles ficarem juntos porque eles também iam pra lá. O dia passou, a noite chegou e o nerdola tava dizendo que ela era uma pessoa incrível pra quem acabou de chegar na escola. Só que o Sudo não tinha esquecido do dia da facada e das mentiras e disse pra ninguém confiar nela tão fácil assim. Porém fica difícil, né mano? Porque a garota tinha lábio e conseguiu fazer o Kanji confessar que tava triste e revelar que ele tava apaixonado na Shinohara. E que antes ele até odiava ela, mas agora ele realmente gostava dela e nem tinha como confessar isso porque agora o moleque do grupo dela tava lá. E agora o bobão tá arrependido de ter tratado ela daquele jeito e ter perdido a oportunidade de ter sido sincero antes. E enquanto o nosso Albert Einstein ficava lá só analisando o que tava rolando, a Tsubasa falou que talvez todo esse tempo a mina tava só querendo que ele tratasse ela de um jeito especial e fosse direto ao ponto. E que não tem problema ele ter sido covarde, mas é perigoso ele perder a pessoa que ama e nunca mais dormir tranquilo sabendo que você podia ter feito coisas diferentes. É, meus amigos, agora as coisas inverteram porque quem tava em deprê era a Tsubasa. No terceiro dia nem tinha saído o sol direito e a mina tava querendo acordar o nosso garoto Aura mais ego. Isso porque ela tava pensativa se fez a coisa certa falando aquilo ontem e o moleque inventar de ir lá e falar com a mina e dar merda. E apesar do Prota pensar a mesma coisa, ele disse que pelo menos o humano se reergueu graças a ela. Então pra eles não se separar e dar merda, o garotão ia marcar algum lugar em um horário pra eles se encontrarem mais vezes. Depois de andar um pouco, a tarefa de agora era pega a bandeira na areia. Mas aí como não tinha mais vagas masculina pra se cadastrar, a mina disse que também não ia participar então. Porém o Ayano-Koji tava insistindo muito pra ela participar. Sei não, hein? Tô achando que eu sei porque que ele tá querendo isso. Brincadeiras à parte, rapaziada. É que ela tava deixando de ganhar muitos pontos por ela sempre chegar em segundo lugar nas áreas, então ele achava melhor ela compensar isso nessa atividade, né? Enquanto o tarado tá apreciando essa vista maravilhosa, a Tsubasa apareceu com muita abundância pra mostrar o biquíni dela. E o Ayano-Koji, como não é bobo nem nada, diz que esse traje ficou bem respeitoso pelo visto. E ainda por cima tava elogiando o corpo dela, falando que deveria ser de nota A. Mas aí como ela disse que tava dando vergonha ele encarar tantos melão dela, o cara virou pro lado e pediu desculpa. E por disso ele foi conversar com o presidente do conselho e o loirinho tava debochando que ele não participou da prova. E o fato do Nagumo tá tão tranquilo é que só a partir de amanhã que as coisas iam esquentar pra valer. Isso porque se ele visse outra pessoa que não fosse do terceiro ano conseguindo se classificar, ele ia resolver do jeito dele. E que era melhor o Kiyotaka não querer fazer tudo sozinho e arrumar um grupo quanto antes. E enquanto a Tsubasa tava amassando no pega-bandeira contra as garotas do terceiro ano, os taradões ficaram lá só observando a vista. Agora que a prova acabou, o Prota foi parabenizar ela por ter ganhado. E como a água tava acabando, ele falou que se ele tivesse sozinho ia ser bem mais fácil pegando aquelas tarefas diárias e os alimentos só pra ele. A mina queria saber por que ele preferiu fazer tudo sozinho, sendo que em grupo é bem mais fácil. E a resposta disso é que não dá pra saber quando que alguém vai querer tomar atitudes junto pra poder fazer coisas inesperadas. Só que aí a Tsubasa disse que percebe que ele era meio caladão, mas às vezes acontecem coisas na nossa vida que exigem que a gente muda. Isso porque antigamente ela sorria bem mais do que hoje em dia. E nem se divertir a coitadinha conseguia mais. Ao chegar em uma cachoeira, a mina tava tão exausta que nem podia mais caminhar direito. Então quando o Prota foi sozinho fazer outra tarefa, apareceu aquele loirinho dizendo que fazia muito tempo que eles não se viam, hein? E que era bem ousado da parte dele estar participando sozinho até agora. Como as perguntas eram incríveis, o cara até achou que o Ayano-Koji não ia saber, já que parecia que ele só era muito bom em matemática. Mas aí ele meteu o louco que era sorte e o Masayoshi não acreditou nisso aí não. E quando o Prota falou que a próxima que ele ia fazer era de química, os caras não estavam a fim de fazer e disse que alguma hora
eles iam acabar se trombando de novo. Chegando lá no riozinho mais uma vez, a lourinha tava descansada agora. E assim, ela disse que até tinha um limite diário de pontos, então talvez ele ficasse em desvantagem agindo desse jeito. Só que, segundo a Ayanokoji, isso fazia parte de uma estratégia e ela podia ficar tranquila. Agora que tava ficando tarde, a galera se reuniu mais uma vez e fez aquela fogueira das brabas pra aquecer o corpo de todo mundo. E por coincidência, adivinha quem apareceu? O grupo da namoradinha dele, e ela tava tímida dizendo que o susto foi porque ela queria comer um peixe. Aham, confia. No começo o Kanji não queria dividir a comida de jeito nenhum, mas já que o Sudo disse que eles poderiam saber alguma coisa sobre a crush dele, o safado quis logo assar peixe pra todo mundo. Depois que foi escurecendo mais um pouco, aqueles safadinhos foram lá no meio do mato pra ficar juntinhos de mãos dadas. A Karuizawa disse que tava fazendo todas as anotações que entravam em contato com ela igual o Prota pediu. Mas aí como ela ficou sabendo que tinha uma safada andando com ele, isso deixou a pobrezinha toda insegura de roubar o namorado dela. Só que o Ayanokoji já mandou o papo que só tava com aquela garota pra poder tirar mais vantagem de ponto mesmo. E como ela tava muito insegura, o nosso camisa 10 deu logo um beijão na mina que fez ela ficar toda calminha. E assim, eu acho que agora ela não vai lavar a boca dela por um bom tempo pra não esquecer esse momento. Assim que o quarto dia chegou, tinha um barulho estranho lá fora e não dava pra saber se isso aqui era algum tipo de alarme. E vocês lembram daquela explicação que se um alarme tocasse por 5 minutos seria emergência e alguém iria vir aqui ajudar a pessoa? Pois é, por isso que a Tsubasa queria chegar o quanto antes pra conseguir ajudar, mas o Ayanokoji disse pra chamar mais gente pra ir junto com eles. O alarme tava tocando cada vez mais alto, porém mesmo eles perguntando o que aconteceu, ninguém tava respondendo. Só que aí quando eles chegaram no meio da floresta, tava logo Komi e a outra mina desmaiadas ali no chão. Enquanto a Ayanokoji fazia umas análises. E ele fala que se a Shinohara tivesse por aqui, ela teria ajudado eles com certeza. Mas aí ele notou umas pegadas no chão e acabou tendo certeza que tinha uma terceira pessoa envolvida. O tempo tava passando e tudo que eles não queriam era que os professores chegassem e isso resultasse na expulsão do time desses manos. E como o emocionado do Ikki não parava de gritar pra saber cadê a crush dele, até acordou o talarico que dizia ter sentido um choque na panturrilha e do nada eles vieram parar aqui embaixo. E pense em um sentimento lindo que é chamado de amor. Isso porque o emocionado sentiu que ela estaria aqui em cima e sim, ela tava ali esse tempo todo. O moleque até perguntou por que ela não avisou antes e que ele tava morrendo de preocupação. Mas ela não tava conseguindo se mexer depois de ver que alguém empurrou o Komiya e a Kinoshita. Aí bem na hora que a Tsubasa decidiu sair igual uma louca pra ver quem é que tava ali no meio da floresta, e ela viu uma pessoa de capuz vermelho e pelo cabelo parecia muito com aquela mina que queria uma comida do Ayanokoji. Depois disso apareceu os professores e infelizmente os caras estavam achando que foi a Shinohara que empurrou eles e tava metendo louco. Porém, o moleque apaixonado não tava a fim de aceitar ouvir uma coisa dessas e insistiu que ela não queria inventar uma mentira dessa. A professora até sugeriu que ela ficasse no ponto de partida fazer algumas tarefas básicas pra evitar a expulsão. Mas esse cara tava cagando pra ela e mandando ela se virar por conta própria. E enquanto eles estavam indo, o talarico motivou o Ikki a continuar lutando pela coisa certa. Ele até disse que não queria que ela fosse expulsa, mas a guria já mandou o papo que sozinha era impossível vencer isso, então era melhor deixar ela em paz. Sem contar que o time dele poderia ser prejudicado se ele saísse pra ajudá-la. Só que o garoto é insistente, tá? Pois ele mandou ela deixar ele terminar de falar e na frente de todo mundo ele deixou claro que ele nunca ia deixar que ela fosse expulsa. E enquanto o Sudo disse que tava na hora de fazer uma reunião, o Ayanokoji falou pra professora que queria que ela analisasse uma coisa pra ele em segredo. Depois de um tempo, o Prota explicou que o único jeito de salvar a mina era entrando no grupo bem zica que tenha pelo menos 3 vagas. Então agora era por aí que tentar coletar o máximo de pontos possíveis e não podia esquecer que os últimos poderiam ser não escolhidos para ser salvos. E o Ayanokoji falou que vai se preparar para o pior cenário possível. Quando o dia 5 chegou, esses dois estavam indo para a área designada e por sorte Prota trombou exatamente com o grupo que ele mais queria encontrar. O Saitama da Shopee falou que não estava conseguindo pescar muito e o Baji 2.0 achou suspeito o menino Einstein tá por aí sozinho com uma garota no meio do mato. Bom, pra não ficar confuso pra vocês, eu vou explicar de um jeito mais simples. Basicamente, se alguém da turma deles ficasse entre os últimos, não dava pra pessoa sair vitoriosa. Ou seja, como o Komiya, que era da turma do Baji, e a Shinohara da turma do Prota, eles iam ter que trabalhar juntos, custe o que custar. Aí o Ayanokoji pediu pra ele avisar isso pra Ishinozi também, mas o Baji não achava que a Sakayanagi fosse querer ajudar. Depois deles caminharem um pouco, a Tsubasa tava assustada com essa pessoa que parecia ser mais extravagante que o Zuitengen. Isso porque o cara tava falando que farmou muita aura nesse último ano e que o charme
charme dele aumentou em peso. O Prota tava preocupado que a primeira disputa de 1v1 dele teria que ser logo contra o Koenji. E pra ajudar era logo um cabo de guerra e a força física desse loirinho era fora da curva. Aí eles ficou nessa viadade de ficar puxa de lá, puxa daqui, e não me pergunte o porquê, mas o Hanako soltou a corda e deixou esse tapado ganhar. O engraçado é que quando ele ia fazer uma outra tarefa, de novo o maluco do hiperfoco em charme tava ali. Porém, dessa vez acabou as vagas masculinas e sobrou pra coitada da Tsubasa mais uma vez. Ao encontrar Sakayanagi, o Prota perguntou como ela tava e a resposta dela foi decentemente. E a mina era tão braba que já sabia o que tinha acontecido ontem, acertou que ele se encontrou com o Baji 2.0 e acertou que ele tava querendo a ajuda dela pro pessoal não ficar na ilha sem grupo. Caraca, a mina tem muita aura mesmo, hein, mano. Ao dizer que o Ryuen tinha aceitado o plano, ela não achava que isso ia trazer nenhum benefício nenhum pra ela. E então só se ele aceitasse umas condições, aí sim dava pra fechar um acordo. Depois disso, o Prota encontrou um dos professores e ele tava contando que aqui tinha 2 submarinos e um helicóptero pra salvar as pessoas. Só que o estranho é que aquele presidente safado ficava fazendo patrulhas todos os dias pessoalmente, isso não tava cheirando bem nem um pouco. E depois de mandar o Hanako tomar cuidado, ele agradeceu por ter recebido essa informação. A Tsubasa tinha ficado bem triste que perdeu essa disputa. Mas o Prota pediu pra ela relaxar porque a Onodeira era top 1 de natação da turma e era difícil enfrentar ela mesma. E já o mano do bumbum trincado, o cara tava amassando tanto nas tarefas que ele podia ficar em primeiro lugar a qualquer momento. Lá no meio do mato, a lourinha tava ficando com sede depois de caminhar tanto. E se liga porque agora você vai ficar de boca aberta com o que a Hanako estava planejando todo esse tempo. Como agora geral tava se sentindo confortável por ver quem eram os últimos da lista, eles estavam descansando mais do que o normal. E então, sabendo disso, o garoto quis evitar se esforçar tanto à toa e esse era o momento dele botar pra ferver. E ele ainda não tinha esquecido que ela estava envolvida para tentar expulsar ele. E mesmo a vendo como uma inimiga, alguma coisa dentro dele dizia que ela não era isso, então isso ficava bem misterioso. O sexto dia eles estavam escalando montanhas e enquanto ela estava se cagando de cansado, o cara não estava nem suando. A Tsubasa disse que essa escola era bem divertida até. E apesar de ser complicado, o Prota queria se formar sem ter nenhum arrependimento. E a loirinha estava em dúvida se ele ia conseguir se formar mesmo tendo pessoas fazendo de tudo para acabar com ele. À beira da praia, Stalker do nosso menino Aura mais ego estava lá planejando como expulsar ele. E como ela queria os 20 milhões de pontos, talvez colocar alguém importante pra ele em perigo fosse resolver tudo. O Yagami perguntou se eles estavam insinuando na Kushida. E o Tomiya já viu logo no Mata-Leão mandando ele falar tudo o que ele sabe sobre essa garota. No começo ele até tava falando que não podia dizer, mas como ele quase morreu enforcado, não teve jeito, né? E agora eles forçaram ela a revelar porque ela pode ser uma peça importante e assim fazer com que o Hanako seja expulso dessa escola. As pessoas têm que entender que a pescaria não é pra pegar peixe. Se a gente quiser, a gente vai no mercado. Aham, sei. Meu Deus Todo-Poderoso, como eu sou bonito, como sou forte. A lua, as estrelas, o sol brilhante são insignificantes diante de mim. Ai, velho, o que você quer comigo, porra? Que desgraça, velho! Mano, que... Ai, porra! Que desgraça, velho! Meu parceiro, pense em um episódio misteriosamente misterioso. Eu sei que você não sabe quem é ainda, mas fique esperto porque tem alguém aqui entre eles que tá sendo bem traiçoeiro, hein? Mas pra você descobrir quem é, você vai ter que se inscrever no canal e ativar o sininho pra você ser notificado quando sair os próximos episódios, beleza? E já fortalece a gente aí porque se Deus quiser a gente vai pegar 100 mil inscritos até o final do ano. Então valeu por assistir, tamo junto e até a próxima. You will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. If you try, you just might get a little bit of trouble. F-E right in your side. You will never see me coming. You gon' die if you try. You just might get a